Gente, continuando aqui, o vídeo pausou. Cosseno de B. Cosseno de B vai ser o cateto adjacente ao B, que é o 2, sobre a hipotenusa, vezes a raiz de 13 sobre raiz de 13. 2 raiz de 13 sobre 13. E agora a tangente de B vai ser o cateto oposto, que é o 3, sobre o cateto adjacente, que é o 2. 3 dividido por 2 vai dar exato, que é 1,5. Aí observe o seguinte, gente. Num triângulo retângulo, a soma dos três ângulos, em qualquer triângulo, né, gente, tem que dar 180 graus. Como eu já tenho 90 graus aqui, o A mais o B tem que dar 90, né, para que eu complete os 180 que faltam. Então, esse A e o B, eles são complementares, porque eles formam os outros 90 graus. Quando esses ângulos são complementares, o seno de um deles é o cosseno do outro. Então, observa que o seno de A, olha aqui, ó, é o cosseno de B. E o seno de B é o cosseno de A. Observaram? E as tangentes são invertidas. Ó, tangente de A é 2/3, tangente de B é 3/2. Então, fiquem atentos com isso, tá? O seno de um é o cosseno do outro. Isso dentro de um triângulo retângulo. Agora, a atividade R1. Sabendo que cosseno de f é igual a 3 raiz de 10 sobre 10, determine x e y. Então, gente, o que a gente sabe aqui agora? Eu sei que o cosseno do f vale 3 raiz de 10 sobre 10. Então, vou trabalhar com esse cosseno, vamos ver o que a gente encontra. O cosseno de f, eu sei que é o cateto oposto, que é o cateto adjacente, que é o 3, sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É o 3. E quem é a hipotenusa? É o x. Então, se o cosseno de f vale 3 raiz de 10 sobre 10, aonde eu tenho o cosseno de f, eu vou substituir por 3 raiz de 10 sobre 10. Isso é igual a 3 sobre x. Feito isso, a gente pode multiplicar cruzado. Vai ficar 3 raiz de 10x é igual a 30. X é igual a 30 dividido por 3 raiz de 10. Aí vocês podem racionalizar com raiz de 10 sobre raiz de 10. Então, vai ficar x é igual a 30 raiz de 10 sobre 3 vezes 10, né? Porque aqui raiz de 10 vezes raiz de 10 vai dar raiz de 100, que é 10. Vai multiplicar com 3. Então, x é igual a 30 raiz de 10 sobre 30. A gente pode cortar, x é igual a raiz de 10. Pronto. Agora, como eu já achei o valor do x, um jeito que você pode achar o valor do y é o teorema de Pitágoras, ó, porque agora você ficou com um triângulo retângulo com uma incógnita só e duas medidas. Então, para achar o x, para achar o y, você pode usar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é o x, então vou fazer aqui, ó, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais o y ao quadrado. Só que o x a gente já sabe quanto ele vale, ó, ele é raiz de 10. Então, raiz de 10 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais y ao quadrado. Raiz de 10 ao quadrado é 10, é igual a 9 mais y ao quadrado. Agora eu vou trocar de lado, ó. 9 mais y ao quadrado é igual a 10. Y ao quadrado é igual a 10 menos 9. Y ao quadrado é igual a 1. Y é igual a raiz de 1. Y é igual a 1. Então, y vale 1 e o x vale raiz de 10. Por que eu não coloquei mais ou menos a raiz de 1? Porque a gente está falando de um triângulo, a gente não considera lados negativos, né? Então, eu vou considerar só o positivo. Muito bem. Agora, coloquei aqui alguns exemplos para a gente determinar cosseno, tangente, só para a gente trabalhar com essas fórmulas. Determine o cosseno de A. O cosseno de A vai ser o cateto adjacente,
Opa! Adjacente sobre a hipotenusa. Pode abreviar, né, gente? Colocar tipo CA sobre H, por exemplo, né? Um jeito seu de montagem. Então, o cateto adjacente ao A vai ser o 8, ó, porque o 16 é a hipotenusa. Uma dica que eu dou, gente, toda vez que vocês pegarem um triângulo retângulo, já identifica a sua hipotenusa de cara, que já fica mais fácil. Então, o cosseno de A é igual ao cateto adjacente, que é o 8, lembrando que o cateto oposto seria esse daqui, ó, né? Aqui, ó, que eu não tenho. Então, cateto adjacente 8 dividido pela hipotenusa 16. Dá para dividir tudo por 8. Cosseno de A é igual a 1 sobre 2. Você pode deixar em forma de fração, mas normalmente vocês vão aprender ainda uma tabela de razão trigonométrica. Tem uma parte que fica em fração, mas a maioria deles ficam em decimal. Então, você pode colocar 0,5. Tanto faz, gente. Aí vocês vão aprender que, sabendo o valor do cosseno de A, você consegue identificar que ângulo que era esse. Porque existe uma tabela de valores fixos. Então, você vai ter lá, o cosseno de A vale tanto. Aí você vai saber, se o cosseno de A vale tanto, então quer dizer que A é tantos graus, através da tabela. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ó, outro exemplo, calcule a tangente de C. Então, vamos lá. Aqui é a hipotenusa, que eu não tenho, inclusive tangente nós não usamos a hipotenusa, né, no cálculo dela. Então, tangente de C. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí, quem é o nosso cateto oposto ao ângulo C? É o 4, ó. E o cateto adjacente é o 6. Então, 4 sobre 6. Dá pra gente dividir isso aqui por 2, né, gente? Vai ficar 2 terços. Ou então, você pode dividir, a gente já fez essa divisão ali atrás, 2 terços vai dar 0,66 reticências. Né? Então, aí fica a seu critério, deixar em fração ou deixar em número decimal. E agora, gente, eu coloquei uma atividade que é, assim, é a parte onde vai entrar os problemas para você usar a razão trigonométrica. Porque essa primeira parte que eu expliquei é mecânica, é você saber mexer com seno, cosseno e tangente. E a apostila traz muitas atividades disso. Mas aqui agora, eu considero a parte mais importante da razão trigonométrica a partir de agora, que é onde você vai fazer o cálculo mesmo para descobrir medida de lado ou medida de ângulo, né, que está realmente faltando. Então, determine o valor de x no triângulo abaixo. Aí vem uma pergunta muito comum dos meninos que é assim: Fernanda, eu sei a matéria, mas eu não sei quando eu uso tangente, quando eu uso seno, quando eu uso cosseno, eu fico perdido. Então, eu vou te dar uma dica que é o seguinte: identifique no seu triângulo o que você tem. Ó, aqui seria a hipotenusa. Eu tenho hipotenusa? Não tenho. Então, se você não tem a hipotenusa, qual é a única fórmula das 3 que não usa a hipotenusa? É a tangente. Então, você vai ter que trabalhar com tangente. Então, eu vou trabalhar com tangente de quem? Do ângulo que você tem. O outro é 90, então eu vou trabalhar com esse, ó. Tangente de 30 é igual cateto oposto. Vou até colocar a fórmula aqui, ó. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, tangente de 30 graus é igual cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o x. E quem é o cateto adjacente? É o 10. Pronto, não saí do lugar. Fiquei com uma informação aqui e uma aqui. E agora? Agora que é o que vem a parte mais importante, gente. Existe na trigonometria uma tabela de seno, cosseno, tangente das medidas de 1. Aqui, ó, até peguei aqui na apostila de vocês. Das medidas de 1 até 89. Só um exemplo aqui para vocês verem, ó. Esse aqui tá... Só um minuto. Aqui, ó. Esse aqui é a medida que tá na apostila, ó.
seno, cosseno, tangente de algum dos ângulos aqui que a gente trabalha. Essa tabela, ela é te dada somente quando não se tratar de ângulos notáveis. O que são os ângulos notáveis? 30, 45, 60 graus. Depois vocês vão aprender no ciclo trigonométrico 90, 180, 270, mas por enquanto 30, 45 e 60. Quando for esses ângulos, não vai te dar essa tabela para você poder trabalhar com ela não. Quando você vai ter essa tabela? Quando te falar sobre um ângulo de 5 graus, um ângulo de 46 graus, aí vai te dar essa informação. Isso aqui não tem que ser decorado. Aqui eu estou falando de um ângulo de 30 graus, que são os que mais caem, gente, 30, 45 e 60. Quando a gente tem os ângulos notáveis, nós temos que saber mexer com essa tabela. Então, você vai montar a sua tabela. Aí, como que a gente vai montar essa tabela? Primeira coisa, você vai colocar as informações que você está procurando, que é seno, cosseno e tangente. E a gente vai colocar aqui assim, ó, 30 graus, 45, 60. E aqui agora, na vertical, você vai colocar seno, cosseno e tangente desses ângulos aqui, ó. E agora, a gente vai montando uma regrinha, que é assim, ó. Vou colocar 1, 2, 3. Esse daqui vocês vão gravar, tá, gente? Vocês vão fazer até memorizar. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 1, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Agora, a gente vai colocar nessas aqui, ó, só na de seno e na de cosseno, 2 embaixo de todo mundo. E agora você vai colocar raiz nos denominadores que não tem um 1. Por exemplo, aqui tem 1, então você não vai pôr raiz. Então, eu vou pôr raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 para todo mundo, raiz no que não tem 1, só nos numeradores. Agora, a tangente, ela é diferente. A tangente, você vai colocar raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Pronto. Memorizou isso daqui, essa montagem? Você vai agora usar ela de consulta, porque você criou ela, né? Você que fez. Então, você vai perguntar, quem é a tangente de 30? Para eu poder resolver esse probleminha. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, vou vir aqui agora, ó. Raiz de 3 sobre 3, no lugar da tangente de 30, é igual a x sobre 10. 3x é igual a 10 raiz de 3, x é igual a 10 raiz de 3 sobre 3. E você vai deixar, né? Porque a gente não vai simplificar, que não tem jeito. Você tem uma raiz, você vai manter desse jeito. Prontinho, ó, achou o valor de x. Então, você tem que saber mexer com essa tabela, fazer essa montagem dos ângulos notáveis, tá, gente? Então, treinar, faz uma vez, confere, faz de novo, confere, até você conseguir fazer ela memorizada mesmo, tá bom? Aí, agora, tem umas atividades aqui, ó, na página 36. A página 36, o número 3. Eu vou resolver com vocês, só para vocês verem a aplicação disso daqui, a tabelinha, em uma atividade. Então, página 36, atividade número 3. Determine x e y. Acompanhe aí com a apostila de vocês, gente, em cada item. Falou aqui para usar uma calculadora científica para obter os valores de razões trigonométricas com 2 casas decimais. Eu não gosto muito desse negócio de usar calculadora em matemática não, gente. Vocês sabem, né, que na prova eu não gosto que use, na sala também não, porque eu já expliquei o motivo. Acho que calculadora é um vício.
Então, eu deixaria elas em forma de fração na prova, tá? Mas aqui, como pediu, a gente vai dividir. Então, eu tenho aqui na letra A um triângulo retângulo e eu tenho y, x, 40 graus e aqui eu tenho 5. Olha aqui, ó, 40 graus não usa essa tabela, tá vendo? Então, você vai consultar lá na sua tabelinha trigonométrica, que na sua apostila está na página... Deixa eu encontrar aqui para vocês. Está na página 32. Mas quem tem a calculadora científica aí, no caso de eu dar uma atividade dessa na prova, eu vou te dar a informação do seno, cosseno e tangente de 40. Como a apostila está te falando para usar a calculadora, você vai digitar aqui, ó. Por exemplo, eu quero seno de 40, que eu vou precisar. Seno 40, aperta o igual que você já tem, tá? Mas você tem a tabela também para você consultar. Então, vou começar aqui, ó. Para achar o valor do x, o que eu tenho, gente? O que eu tô querendo, Para achar o valor do x, eu quero o cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente. Então, eu vou trabalhar com o cateto oposto e com o cateto adjacente. Qual é a única fórmula que a gente trabalha com cateto oposto e adjacente? É a tangente. Então, eu vou trabalhar com tangente de 40 para achar o x. Tangente de 40 é igual ao cateto oposto, x, sobre o cateto adjacente, 5. Como o 40 ele não é um ângulo notável, ele não é um ângulo da tabelinha, então você vai olhar aí, ó, na sua tabela de razão trigonométrica. Deixa eu ver, essa tabela aqui da apostila não está completa não, gente. Depois eu envio para vocês uma tabela completinha. Então, eu vou usar aqui o da calculadora mesmo, já que a tabela aqui não está completa. Então, você vai colocar tangente de 40, que vai dar 0,839. Então, eu vou arredondar isso daqui para 0,84. Então, 0,84 é igual a x sobre 5. Multiplicou cruzado, x é igual a 0,84 vezes 5. Vamos ver aqui no cantinho. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40. Com 2, 42. 5 vezes 0, 0. Com 4, 4. 4,20. Então, 4,2. Não falou que era centímetros, né? Então, vou deixar. Só unidades mesmo. Agora, para eu achar o y... Para o y, o que o y ele é? Ele é a hipotenusa. E agora você tem tanto o cateto oposto quanto o adjacente do 40. Só que o adjacente ele é inteiro, tá vendo? E o oposto ele é decimal, então eu vou usar o adjacente. Então, para eu achar o y, eu vou trabalhar com hipotenusa e com cateto adjacente. Qual fórmula que eu uso? Hipotenusa e cateto adjacente? Cosseno. Então, cosseno de 40 é igual ao cateto adjacente, 5, dividido pela hipotenusa, y. Aí, como eu já falei, na prova eu daria a informação, né, de qual que é o seno, cosseno e a tangente do 40. Como aqui essa tabela está incompleta na apostila, então eu vou colocar cosseno de 40 igual 0,766. Então, eu vou colocar 0,77, que eu vou arredondar para a segunda casa decimal. Aí, a gente olha a terceira, né, para poder arredondar. Então, 0,77 é igual a 5 sobre y. Aí, aqui vai ficar 0,77y é igual a 5. Y é igual a 5 dividido por 0,77. Gente, eu vou fazer aqui na calculadora. Quem tiver alguma dúvida sobre esse tipo de divisão, me fala para eu poder fazer um vídeo ou em alguma aula online eu explicar, porque não pode ter dúvida mais em divisão com número decimal não, tá? Então, aqui deu 6,49350. Na verdade, eu arredondei para 6,5.
porque eu arredondei para a primeira casa aqui o resultado. Se você quiser arredondar para a segunda, vai ficar 49, porque a terceira casa é o 3, né? Aí o 3 ele não faz com que o número suba. Muito bem, gente. Vou ver aqui se eu encontro um exemplo agora, da apostila mesmo, algum exercício que eu queria que fosse de atividade já resolvida de vocês. Olha aqui, ó, a gente tem o número 2 da página 36. Vou virar aqui. Então, 2 da página 36. O 2 da página 36 é uma torre. Um desenho assim, é uma torre, aqui tem 40 metros. Aqui tem 30 graus. X. Eu vou ler o enunciado, vocês acompanhem aí. Do alto de uma torre de 40 metros, um guarda florestal avista um incêndio na Mata Atlântica a um ângulo de 30 graus com um plano horizontal. Então, aqui, ó, está o guarda e aqui, gente, está o incêndio. Tem no desenho aí explicadinho para vocês. A que distância da torre está o fogo? Considere raiz de 3 igual a 1,7. Então, eu tenho que achar essa medida aqui, ó, que é o x, e toda a altura vocês sabem que faz 90 graus. Então, aqui é a altura da torre, 90 graus. Então, aqui eu tenho uma hipotenusa. Se o ângulo que eu tenho é o 30, então esse 40 é o cateto oposto. Esse x é o cateto adjacente. E o que a gente... Aí, para você saber qual das três fórmulas que você vai usar, você vai fazer uma pergunta assim, ó. O que eu quero e o que eu tenho? Olha, eu quero o cateto adjacente. E eu tenho de informação o cateto oposto. Eu não tenho hipotenusa. Então, eu tenho que usar tangente, que é a única fórmula que trabalha com cateto oposto e com cateto adjacente. Então, tangente de 30 é igual ao cateto oposto, 40. Sobre o cateto adjacente, x. Como esse ângulo ele é notável, a gente vai pegar agora a tabelinha que a gente montou, que está aqui atrás, e você vai consultar a sua tangente de 30, ó. Mesma coisa, raiz de 3 sobre 3, era o que a gente já tinha usado. Então, no lugar da tangente de 30, eu vou colocar a raiz de 3 sobre 3 é igual a 40 sobre x. Raiz de 3x é igual a 40 vezes 3 vai dar 120. X é igual a 120 dividido por raiz de 3. Aí, gente, você já pode dividir por 1,7 aqui, ou então você racionaliza, né? Também dá certo. Eu já vou dividir aqui, ó. 120 dividido por 1,7. Vai dar 70,58. Então, x é igual, se está dando 70,588, eu vou arredondar para 70,6 metros, tá? Porque eu vou arredondar para a primeira casa decimal. Aí isso depende se é uma questão de marcar, né? Você vai olhar quantas casas decimais foram utilizadas. Se for uma questão aberta, depende do que seu professor combinar com você, se ele quer 2 casas ou 3, né? Depende. Então, eu vou considerar aqui uma casa depois da vírgula e arredondei para a primeira casa. Muito bem, gente. Essa, então, é a matéria, o início da matéria. Eu sei que é muita informação, mas a gente vai treinar bastante, tá? Eu já expliquei bastante página da apostila de uma vez só nesse vídeo. Então, eu quero que vocês copiem esse resumo todo no caderno, com atenção, copiem tudo, porque a apostila é muito detalhada, então às vezes vem informação separada, sabe, uma da outra, e acaba confundido. O resumo não, esse resumo ele é bem explicativo, bem sucinto. Então copiem com atenção, estudem, treinem a tabela e eu vou passar durante a aula as atividades que vocês vão fazer no horário, tá bom? Então, bons estudos, gente!